Sakamoto, mais um passo da escalada de tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Bem, vamos lá, né? É mais um passo nessa escalada. A história ela não é simples, né? Então acho legal a gente ir com cuidado. Primeiro, Maduro ele governa de forma autoritária. Ele permaneceu no poder através de eleições fraudadas, né, em que observadores internacionais apontaram a vitória da oposição e ele permaneceu no poder através do controle da máquina institucional da Venezuela, né, que hoje não pode ser mais chamada de um país democrático, mas sim de uma ditadura. Ponto. Nada, absolutamente nada disso justifica uma intervenção utilizando um serviço de inteligência ou uma intervenção utilizando o exército norte-americano dentro do território venezuelano. Para você garantir a recuperação, a restituição, a recomposição do processo democrático dentro da Venezuela, é através de negociação, é através de pressão, é através do fortalecimento das instituições democráticas e não através de uma ação subreptícia utilizando a CIA, né? Ou mesmo uma ação direta utilizando as Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso é inaceitável que o subcontinente sul-americano tenha um conflito armado, da mesma forma que era inaceitável aquela ignomínia que Maduro fazia ao ameaçar a Guiana por conta da reclamação de uma parte do território, é também um absurdo completo em cima do que o Trump está fazendo agora, do tipo dessa intervenção. O que acontece é o seguinte, o Trump, ele é importante também que se diga, né? O Trump ele tem ditadores que ele chama de amigo e ditadores que ele chama de inimigo. A questão para o Trump não é a democracia ou a ditadura, mas é a questão de como um governo se relaciona com ele. Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, vocês acham que são democracias? Vocês estão enganados. Bora ler, gente. Bora ler e saber como os Estados Unidos se relacionam com esses governos e a sua dependência, por exemplo, com o petróleo dessa região e de como, na verdade, se relaciona com outras ditaduras. A questão de ser um governo que eles reclamam ou não da ditadura depende dos interesses econômicos, né? Isso acontece, esta ordem vem a público, né, trazida pelo New York Times, que é um jornal crítico ao Trump, diga-se de passagem, logo após Maria Corina, líder da oposição venezuelana, ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Houve muita crítica com relação à imagem da Maria Corina. E aí, para o pessoal que está acompanhando e tem apenas o Tico e o Teco, por favor, tons de cinza. Ninguém está falando que você, ao criticar Maria Corina, não é elogio ao Maduro, uma crítica ao Maduro não é elogio a Maria Corina. A oposição venezuelana poderia ter ganhado o prêmio, mas preferiu se dar para alguém que defendia o quê? Exatamente, intervenção dos Estados Unidos. Então, de certa forma, o prêmio Nobel, se acontecer qualquer coisa, o prêmio Nobel vai ter ajudado a asfaltar o caminho dessa intervenção. Trump tem usado até agora, para terminar, Trump tem usado até agora a justificativa do narcotráfico para agir contra a Venezuela, né, bombardeando barcos que, segundo ele, são ligados ao narcotráfico, né, mas essa justificativa, é claro, também ela é falha, porque não é assim que se combate o tráfico internacional de drogas. Inclusive, os Estados Unidos têm... a guerra às drogas implementada pelos Estados Unidos levou muito mais morte, levou muito mais dor e sofrimento à América Latina, de uma maneira geral, sem necessariamente dar uma boa resposta à questão da crise dos entorpecentes, que nos Estados Unidos o consumo é cada vez maior, né? E, por fim, tem bolsonaristas já celebrando a informação. Por quê? Porque tem muito bolsonarista torcendo para que o Brasil também seja alvo de intervenção. Vamos lembrar que quando o Eduardo Bolsonaro falava coisas absurdas, inclusive dando a entender intervenção dos Estados Unidos do Brasil, o pessoal aqui celebrava e defendia que o Brasil vive uma ditadura, olha que coisa louca, e que deveria haver uma intervenção militar aqui. Olha, a América Latina está de saco cheio desse tipo de coisa, gente. A democracia brasileira em 64 caiu com a ajuda da CIA, sabe? Você teve golpe no Chile também com a ajuda da CIA. Você tem Nicarágua, você tem Guatemala, você tem uma série de países que a democracia caiu ou que houve um grave atentado contra ela com a ajuda da CIA. A gente espera que tudo isso seja apenas mais um elemento para que Trump force Maduro a negociar, inclusive economicamente, petróleo ou outras coisas, e que não avance
né? Porque, de certa forma, Diego, e esse é o ponto pior de tudo, isso, inclusive, está dando, nesse exato momento, justificativa para o Maduro para levantar as armas. Vamos trazer para cá a Daniela Lima para entrar nessa conversa também. Dani, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Sarza. Boa tarde, Sakamoto. Muito boa tarde para você que está acompanhando a gente aqui no All News, nesta segunda edição. Olha, a defesa do Brasil, o Ministério da Defesa, ministro Múcio, os comandantes de armas no Brasil, esse é o cenário mais temido por eles, de haver algum tipo de escalada que leve a um conflito, de fato, na Venezuela, em terreno venezuelano. Porque seria a consequência disso seria imponderável, tá? O Brasil tem uma longuíssima fronteira com a Venezuela. O Brasil hoje já é um país que recebe muitos refugiados da ditadura de Nicolás Maduro, pessoas que atravessam aquela fronteira a pé para chegar em Pacaraima, em Roraima, né? O Estado foi obrigado a montar um grande centro de atendimento, de recepção a essas pessoas que fogem ou da fome, ou da violência, ou da fome e da violência, porque as duas coisas andam juntas numa Venezuela que há anos arrasta uma crise econômica brutal, sem que o ditador Nicolás Maduro seja capaz de oferecer algum tipo de alívio à maior parte da sua população. A grande preocupação, portanto, vai desde questões humanitárias, o fluxo de refugiados tenderia a aumentar bastante, até uma segunda perna dessa preocupação, que é, uma vez que entrarem na Venezuela, o que será da nossa fronteira? O que é que vai acontecer? Né? Então, assim, ninguém quer esse cenário. Ninguém quer esse cenário. Mas a gente precisa entender que o governo americano já colocou um prêmio, a cabeça de Maduro a prêmio, né? Há ali salvo engano, são 35 ou 50 milhões de dólares, né, a quem oferecer informações que possibilitem a captura ou o assassinato de Nicolás Maduro. Então, assim, é o momento mais grave que a gente já vive até aqui. O jornal que o publica é um jornal de reputação global. O mundo já está sabendo disso e alguns analistas disseram, né, que o Prêmio Nobel poderia, de fato, a Maria Corina favorecer algum tipo de movimentação de Donald Trump. Espera-se, né, que não seja isso. Espera-se que a coisa continue na base da retórica, porque as consequências para a América Latina são na base do imponderável e no Brasil também. Conosco também o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. O professor vai nos ajudar a contextualizar essa informação que chegou há pouco. Professor, bem-vindo, boa tarde. Bom, qual que é o peso dessa notícia? O Trump dando aval para que a CIA haja, inclusive, letalmente, né, com mortes na Venezuela. Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Leonardo Sakamoto. Boa tarde, Daniela. Né? Boa tarde a todos que nos escutam. Né? Primeiro de tudo, eu acho que o Sakamoto fez a lembrança fundamental. Né? Os Estados Unidos, para usar uma expressão antiga, são useiros e vezeiros, né, como se dizia antigamente, desse processo. De que processo? De produzir esse tipo de intervenção. Né? Quem tem alguma dúvida sobre isso, retoma, por exemplo, os quadros sobre a Operação Brother Sun, que era de 64, super documentado, tem livro, tudo isso. Né? Então, eles estão com esse costume. No caso chileno, em vários outros na América Latina. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, os Estados Unidos ponderaram melhor esse tipo de formação, esse tipo de ataque, né? a qualquer tipo de uma experiência política democrática. Né? Eu endosso as palavras do Sakamoto e da Daniela, de que ninguém aqui está defendendo uma ditadura. Não se trata disso. Se trata de um princípio. Né? Tem um princípio de autodeterminação dos povos. Né? Tem um princípio de respeito às fronteiras. Não é como invasão militar que você constrói democracia. Isso não aconteceu nunca em lugar nenhum do mundo. Né? Então, é
óbvio, né, que essa situação caminha para o imponderável. A pergunta que a gente tem que fazer, sabe, Diego, é por quê? Né? Por que agora, nesse momento, Trump está com um discurso bélico dessa forma? Talvez, né, a gente pode desconfiar que Trump está tentando acalmar as suas bases. Né? Principalmente, Trump fez muitas concessões, de certa forma, a uma outra visão de política, se apresentando como um possível ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Tudo isso não está agradando a sua base mais radicalizada. A base expandida de Trump está diminuindo. Trump está com 37% de apoio. Se nós olharmos esse número, tem mais de 50 anos que são duas pesquisas, a do New York Times com o YouGov e a da Marplan. As duas indicam a mesma coisa, né? Uma queda, é o mais baixo índice com 9 meses de governo dos últimos 50 anos. Né? Primeiro ano de governo geralmente não dá índice tão baixo. O que está acontecendo? Né? As pessoas estão com medo, os planos econômicos, as tarifas, mas há também uma recusa. Né? Bases republicanas mudaram de opinião, bases republicanas convictas mudaram de opinião sobre Israel. Trump agiu dessa forma. Eu tenho uma sensação que, como disse a Daniela no fecho dela, que nós estamos num limite muito delicado entre a retórica e a ação de fato. Né? Agora vamos lá, qual é o custo dessa ação de fato? Né? A possibilidade de um ataque aqui eliminaria completamente aquela promessa de Trump lá da eleição de que ele seria alguém que encerrava guerras, que ele não queria começá-las, que ele não faria nenhum início de uma nova guerra. A base vai cobrar. Né? Então, portanto, essa situação é difícil. Sabe, Diego, a gente não pode esquecer um último detalhe. Praticamente uma semana antes dele colocar os navios, os primeiros navios no Mar do Caribe, ameaçando a Venezuela, ele tinha autorizado a Chevron a fazer negócios com Maduro sem sanções. Eu vou repetir. A Chevron é a maior petrolífera americana. Né? Ela foi autorizada a voltar a negociar com Maduro, a voltar a tirar petróleo. Eles precisavam desse petróleo? Precisavam. Mas o que é que a Chevron mais precisava? Não perder espaço para outras multinacionais do petróleo que estão fazendo negócio com Maduro por causa das bases do avanço em Essequibo, das novas linhas petrolíferas. A Chevron não queria ficar fora disso, dessa possibilidade. Isso irritou muito, principalmente a ala mais radicalizada do Departamento de Estado, nome Marco Rubio. Trump está dando uma no cravo, outra na ferradura. Eu acho que a Daniela Lima achou bem a palavra. Né? Essa retórica serve para tapar esse buraco. Então quer dizer que ele não vai atacar? Trump é imprevisível. É possível que aconteça, mas os custos internos, sem contar os custos externos na América Latina, serão bem significativos.